O meu processo de application para o mestrado em antropologia médica foi bem difícil, principalmente porque o meu background inteiro era em neurociência molecular. Então eu vim de um ambiente onde todo o meu currículo era de neurocientista molecular e eu estava tentando entrar num mestrado super competitivo para antropólogos. Essa parte do meu processo foi bem diferenciado e eu diria que isso é uma lição que cabe para todo tipo de application, tanto para graduação quanto para pós-graduação, que não importa 100% o que você fez antes em relação ao que você quer fazer depois, contanto que exista uma motivação, que a sua trajetória faça sentido e que aquela narrativa realmente demonstre que você pensou muito no porquê aquele é o seu próximo passo, porque aquela logística vai te potenciar a ser o profissional ou acadêmico que você quer ser no futuro. O meu processo de application teve algumas etapas. Eu comecei escrevendo uma essay explicando por que eu queria fazer o MBA no MIT, por que fazia sentido para mim. O MIT é uma das escolas que tem uma das essays mais curtas, o que é um desafio adicional, porque em pouquíssimas palavras você tem que explicar para eles por que faz sentido você estar lá. Depois disso, eu gravei um vídeo me apresentando, explicando também de novo por que o MBA no MIT fazia sentido para mim. E depois disso eu fiz uma entrevista. E a entrevista fiquei bastante nervosa, é uma entrevista de mais ou menos meia hora com uma pessoa do time de admissions e os entrevistadores do MIT são bem sérios durante as entrevistas, não mostram nenhuma reação, então fiquei um pouco nervosa, mas deu certo e basicamente é esse o processo. Ao todo eu diria que ele demora, contando preparação, pode demorar até 1 ano, mas assim, desde quando você submete até ouvir os resultados demora uns 2, 3 meses. Eu não moro no campus, eu moro em Boston, que é bem pertinho do MIT, eu estou a 2 estações de metrô, mas eu tenho vários amigos que moram no campus. Especificamente, a turma do MBA tem um prédio específico em que os alunos podem alugar pequenos apartamentos e varia no tamanho. No MBA tem gente que já tem família, por exemplo, então eles têm apartamentos maiores para acomodar crianças. Mas eles têm uma oferta de moradia no campus, sim, super perto ao prédio da Sloan, que é a escola de business do MIT. E eu diria que as pessoas que têm as melhores experiências em termos de vivência e moradia são os que moram no campus, porque você está super perto e você consegue aproveitar todos os recursos, todos os espaços que o MIT oferece. O campus do MIT é incrível. Se você é uma pessoa que é apaixonada por STEM, por ciências, por engenharia, por tecnologia, por matemática, é o paraíso. Você vai andando assim pelos corredores do MIT e vai assim, esbarrando em laboratórios, de repente você está no laboratório de engenharia de materiais, de repente você está no laboratório de planejamento urbano, robôs, é muito doido. É realmente incrível, assim, você se sente numa Disney das ciências. E o campus os alunos têm uma cultura muito, muito legal e muito diferente, assim, eu diria que é uma cultura bastante nerd. E a gente tem uma coisa que chama de hacking culture, cultura de hacks, que são brincadeiras e pequenas intervenções que os alunos fazem na universidade por diversão enfim, a ideia é que você consiga fazer hacks assim, difíceis, mas você nunca pode contar que foi você que fez e ninguém nunca pode descobrir que foi você que fez. E eu gosto muito dessa cultura assim, um pouco diferente, um pouco estranha, mas acolhedora e meio nerd assim, da MIT. Então, o meu processo de moradia em Harvard foi bem diferenciado. Antes eu morava em Nebraska, onde a universidade tinha dormitórios por nível de graduação, por ano de graduação. Já em Harvard, eu moro dentro do departamento residencial de Harvard, que não é relacionado a dormitórios. Harvard tem uma rede de imóveis através de Boston e Cambridge, onde eles alugam os apartamentos para alunos de pós-graduação especificamente. Então, hoje eu tenho um desses apartamentos. Tem sido uma experiência bem interessante, bem legal. Harvard apoia bastante no seu processo de mudança, no seu processo de entender o que está ao seu redor e até mesmo de promover vários eventos de comunidade para você se engajar com seus vizinhos e com o seu bairro no geral. Tem sido muito legal. No caso de Harvard, a gente tem o benefício de que Massachusetts é o estado com mais brasileiros de todos os Estados Unidos. Então nós temos uma população de brasileiros muito grande em Harvard, tanto nos seus arredores quanto realmente alunos e professores dentro da universidade. Então nós temos
a HBASS, a Harvard Brazilian Association of Students and Scholars, que é a nossa associação que abrange toda a Harvard e cria comunidade entre os brasileiros que estão lá, mas também temos outros clubes e organizações por escolas, na maioria das escolas de Harvard, para realmente poder criar e corroborar aquele ambiente de interesse acadêmico específico entre brasileiros e outras pessoas. No geral, ao redor de Harvard, é muito fácil de achar um churrasco, de achar uma muqueca, de achar uma loja de conveniência para você se sentir mais perto de casa, que é bem legal e facilita. O MIT tem uma presença brasileira forte. Em comparação com Harvard, Harvard é uma universidade muito maior que o MIT. Então, por isso, o número de brasileiros é menor, porque a universidade é menor. Mas tem uma comunidade brasileira forte e unida. Principalmente na Sloan, nós, brasileiros da Sloan, somos bastante unidos. A gente tem um clube de brasileiros da MIT Sloan School of Management. Os latinos também são um grupo, em geral, bastante unido. A gente tem bastante interação com pessoas da América Latina inteira. E temos também uma associação de alumni do MIT, que é super presente. Eu, antes mesmo de me formar, já estou na rede de contatos deles, já recebo e-mails deles. Eles estão sempre fazendo eventos, então eu sei que quando eu me formar eu também vou ter o suporte da Associação de Alumni Brasileiros do MIT. O lema do MIT é Mens e Manus, que em latim significa mente e mão. O MIT é uma universidade que é extremamente preocupada em unir a teoria à prática. Quando eu ouvia falar disso, eu achava interessante, mas foi só quando eu comecei a estudar lá que eu vi o quanto isso é verdade. Tudo que a gente aprende na teoria no MIT, a gente vai botar a mão na massa. Não existe teoria sem prática no MIT. É uma escola muito maker. Você é extremamente incentivado a construir coisas e colocar a mão na massa. Então, as aulas, geralmente, elas seguem um modelo que é um misto de teoria com prática. Então, a gente tem, claro, aulas para aprender a teoria, porque você precisa aprender a teoria, mas a gente tem muita entrega, muito trabalho a partir da teoria. Sempre que a gente aprende uma teoria, a gente vai aplicar. Então, por exemplo, dando um exemplo da primeira vez que eu tive aulas de finanças. Uma das primeiras aulas, a gente aprendeu a fazer um modelo financeiro. A gente teve a teoria. Quando acabou a aula, o professor falou: então, a entrega para a próxima aula é vocês fazerem do zero, construir um modelo financeiro para um caso específico. Eu nunca tinha feito modelo financeiro na vida, tive uma aula e já era a minha primeira entrega, valendo nota. Foi super desafiador, mas eu consegui e eu entendi o conceito do MIT. Tudo que você aprende, você vai fazer. E isso até acho que é legal, porque para além da sala de aula, tem super incentivo para você fazer coisas que o MIT oferece, mas não estão necessariamente dentro do seu currículo. Então, por exemplo, eu tenho a oportunidade de fazer aulas de cerâmica, eu tenho a oportunidade de fazer aulas de fotografia, eu tenho a oportunidade de fazer aulas de modelar vidro. Qualquer coisa que você pensar que envolva as mãos, o MIT também vai ter essa oferta e você pode fazer como algo extracurricular. No caso da antropologia médica, isso é um campo que meio que nasceu em Harvard, com professores que estão começando a se aposentar agora. Então, muito do nosso currículo é baseado em seminários e modelos de aula, onde a gente chega na aula preparado para discutir a literatura que foi prescrita para a gente antes. Então, é um processo que a gente tem que estar muito competente, tanto na teoria e na literatura antiga, quanto no que está acontecendo no hoje em dia e conectar isso no que a gente quer fazer no futuro em relação a usar a antropologia médica como uma ferramenta de saúde. Então, é um processo que varia bastante, nem todos os departamentos, nem todos os mestrados ou doutorados são tão baseados em teoria quanto esse, mas a gente tem a flexibilidade de poder explorar outros departamentos também, fazer o que chama de cross-registration e ter uma aula de governo ou de saúde pública, é só fazer caber dentro do seu currículo. Minha experiência até agora tem sido incrível e, honestamente, inimaginável. São oportunidades que a gente tem de conhecer lideranças mundiais, mas também lideranças acadêmicas que mudam completamente a visão de mundo que eu tinha antes. Cria-se oportunidades de eu poder desenvolver áreas de interesse que eu nem sabia que eu tinha antes. E tem sido uma experiência muito legal. E isso fez com que eu realmente tornasse central na minha carreira pós-faculdade, pós-graduação, ter sempre uma fonte de conhecimento e de interação com as lideranças mundiais acadêmicas e profissionais, já que sempre existe essa comunidade de comunicação para entender quais são os próximos passos. Isso requer muito engajamento acadêmico, profissional, que Harvard tem sido excelente para conseguir potenciar a minha participação nisso.
A experiência do MIT tem sido realmente muito transformadora para mim. Eu cresci muito como pessoa, eu cresci muito como profissional. Eu não vinha de uma trajetória relacionada a negócios e a mais essa parte financeira. E eu aprendi demais estando no MIT. Foi super legal. E além de tudo, eu conheci pessoas muito incríveis fazendo coisas que eu nunca imaginaria que alguém estava fazendo. É uma escola que está ali na liderança da criação de novas tecnologias, tudo que você pensar. Quando as pessoas começaram a falar, por exemplo, de AI e modelos de linguagem, ChatGPT, isso era uma coisa que os alunos do MIT já tinham contato há muito tempo. E eu acho que ter esse contato com Deep Tech, com as coisas que estão na fronteira do conhecimento, é uma oportunidade única. E eu diria que é uma escola que te faz crescer muito, ela amplia muito a sua visão de mundo e ela te faz ver que sim, tem muitos problemas, mas sim, tem muitas pessoas e recursos disponíveis para pensar em soluções.